Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é quinta-feira, 22 de janeiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, a toda a espiritualidade, em especial ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores que nos auxiliam a nos inspirar bons pensamentos, boas ações, boas ideias. Gratidão, Deus, pela nossa vida. Gratidão, Pai, por esta existência, esta reencarnação. Gratidão, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo, reencarnados, de viver tantas experiências que nos ensinam, nos modelam, nos reconduzem ao caminho. Permaneçam conosco, espíritos amigos, nessa jornada que se inicia durante o nosso dia, nos nossos lares, no nosso trabalho. E para todos sempre, que assim seja. Então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Capítulo 27, Pedir e Receber. Que interessante. E veio para nós aqui o item 21. Vamos ver. Está dentro do tema da prece pelos mortos e espíritos sofredores. Ontem nos veio sobre a prece no capítulo 28, vou baixar um pouquinho o volume. E hoje novamente, não é o mesmo capítulo, este é o capítulo 27, que está encerrando antes da coletânea, encerrando os capítulos que é pedir e receber. Em algumas versões, pedir e obter, pedir e obterei. Então vamos ver o que caiu para nós hoje. O item é 21 do capítulo 27 e diz assim: resumo da lei de Deus. Se é que é possível fazer um resumo, mas é claro que a espiritualidade didaticamente vai nos trazer aqui, através de Kardec, um grande ensinamento. Vamos ver. Resumo da lei de Deus. O homem sempre sofre as consequências das suas faltas, e não existe uma só infração à lei de Deus que não fique sem a correspondente punição. Essa lei também é conhecida como a lei da justiça. A severidade, do castigo é proporcional à gravidade da falta. Essa lei também é conhecida como a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu consequente retorno ao bem. A duração da pena é proporcional à sua permanência no mal. Seria perpétua se a permanência no mal também o fosse, e de curta duração se o arrependimento viesse logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples arrependimento não basta. Aqui é muito importante. O simples arrependimento não basta.
é preciso a reparação da falta. Por esta razão, o culpado é submetido a novas provas, onde poderá, pelo uso do seu livre-arbítrio, fazer o bem, reparando o mal que praticou. Assim, o homem é constantemente o juiz de sua própria sorte. Que linda essa frase. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da sua vontade em fazer o bem. Essa é a lei imutável, em concordância com a bondade e a justiça de Deus. Portanto, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se, e a lei de Deus lhe mostra quais as condições para que isso aconteça. Na maioria das vezes, o que lhe falta é vontade, a força e a coragem. Com nossas preces podemos lhe inspirar essa vontade, dando-lhe apoio e entusiasmo. Com nossos conselhos, podemos transmitir a ele o conhecimento que lhe falta. Com isso, estamos sendo instrumentos de outra lei de Deus, a lei de amor e da caridade. E esse espírito não necessitará mais pedir a Deus que revogue suas leis. Com o nosso gesto de apoio, Deus nos permite dar uma prova da nossa caridade. E aí diz assim: consulte o céu e o inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Céu e o Inferno, que é o quarto livro da codificação. Muito bem, quem diria que iríamos começar o nosso dia com um resumo da lei de Deus, nada mais, nada menos. A lei de Deus é o que rege tudo. Ela é perfeita e imutável, não muda nunca, assim como é Deus. As nossas leis, as leis dos homens, as leis civis, essas mudam porque precisam ir se adaptando conforme evoluímos, obedecendo a lei de progresso, a lei de destruição. Porém, a lei de Deus é imutável. Ela não tem início, não tem fim, assim como o próprio Deus. São atributos. A lei de Deus é um atributo. A lei de Deus é como o próprio Deus, é imutável e perfeita. Então vem trazer um resumo dessa lei para nós, dessa lei que rege todo o universo, tudo que existe. Então vem falando que o homem, resumidamente, quem quiser retorna, estuda, faz suas anotações. Mas ele vem falando sobre a lei de justiça, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. O que quer dizer? Que Deus vai permitir sempre que nós nos reajustemos. Se erramos, teremos oportunidade de nos reajustarmos. Primeiro pelo arrependimento, mas que somente o arrependimento não nos trará nada. Precisaremos incondicionalmente reparar. Como vamos reparar? Através de novas provas que nos darão a oportunidade de agir diferente. Por isso temos novas reencarnações, para que possamos tentar de novo, sempre com o nosso livre arbítrio. Como diz aqui, uns irão mais rápido, outros irão mais devagar, porque como tão bem fala aqui, o que nos falta, quase sempre, é vontade. Por isso que sempre na nossa prece, quando abrimos, a gente pede que tenhamos vontade, que tenhamos boa vontade, porque como tão bem fala aqui, quase sempre o que falta é vontade. Depois força, depois coragem.
mas falta boa vontade da nossa parte em querermos mudar naquilo que temos dificuldades, que é geralmente onde estão as nossas deficiências, as nossas provas, as nossas faltas. É um lindo resumo, um lindo ensinamento. Para que serve sabermos da lei? Como diz aqui, ó, como nós podemos pedir, né, então, por estes irmãos, pelos irmãos que estiverem necessitando, para que eles recebam uma força, como dar um alimento para um irmão que está enfraquecido. Assim age a nossa prece. E também o nosso conhecimento. Por exemplo, de que nos serve saber o resumo da lei de Deus? Nos serve para entendermos as nossas provas, as nossas dificuldades, termos mais paciência, resiliência e a certeza de que enfrentar da prova tudo ficará bem. Teremos novos desafios porque ainda somos espíritos com muitas e muita estrada pela frente. Mas ao invés de nos desesperarmos e demorarmos, dificultando ainda mais a caminhada, de posse do conhecimento nós podemos fortalecer a nossa fé para que as nossas provas se tornem menos rudes. Com entendimento tudo fica facilitado e com entendimento podemos também auxiliar os irmãos que estiverem necessitando. Muito bonito a nossa reflexão de hoje. Muito bonita, muito lindo esse resumo que Kardec e os espíritos amigos prepararam para nós. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos, vamos ver. Pergunta a reencarnação. Pergunta 399. Kardec perguntou: as dificuldades da vida na Terra são, ao mesmo tempo, expiação das faltas cometidas no passado e provas para o futuro? Sendo assim, pode-se dizer que, pela natureza das dificuldades, é possível deduzir de que modo foi a existência anterior? Vejamos bem um pouco do que nós já estávamos falando, né? Kardec está perguntando. E vamos ver o que os espíritos responderam. Muito frequentemente. Pois cada um é punido naquilo em que errou. Entretanto, isso não é uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, porque as provas a que um espírito se submete se referem tanto ao futuro quanto ao passado. Então, o que Kardec quis perguntar? Já que temos sempre que espiar, né? Que espiar a gente já viu que é olhar lá na vida passada, dar uma espiadinha para as provas, para entender, né, as provas que estamos passando aqui, para que então estejamos melhores no futuro. Kardec perguntou: analisando a natureza, o jeito que as coisas nos acontecem, poderemos saber como foi a nossa reencarnação passada, ou ter uma ideia? Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade profissional, isso quer dizer que eu errei profissionalmente na última reencarnação? Muito provavelmente sim, mas não é uma regra. Por que não é uma regra? Porque as provas das quais passamos podem também estar nos preparando para um futuro. Não necessariamente eu posso estar me preparando para uma grande missão daqui a um tempo, então eu preciso me fortalecer muito, adquirir muitos conhecimentos para esta missão, então eu posso passar por provas que irão me fortalecer para esta missão no futuro. Então esta dor, esta dificuldade que eu estou tendo nesta reencarnação não tem necessariamente a ver com algo que aconteceu no passado, e sim algo que está me preparando para o futuro. Então ele diz assim que
analisar os nossos instintos, as nossas tendências, as vontades, os vícios, a minha conduta, é muito mais seguro de dizer das minhas dificuldades do passado do que as provas em si, não é mesmo? Faz total sentido. Muito bonito. Ainda tem um grande comentário de Kardec, um grande mesmo, e não daria tempo de nós estudarmos. Então fica o convite de quem quiser fazer esse estudo desse comentário do Kardec da pergunta 399 do Livro dos Espíritos. Então vamos encerrar. Quem quiser pegar uma aguinha, com muita fé, pedir para os espíritos amigos a fluidificarem, fique à vontade. Então, fechando os olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai mais uma vez. A esse Pai que é de amor, de justiça e misericórdia. Agradecendo por este dia que se inicia. Agradecendo pela vida, por esta reencarnação e por todas as oportunidades que temos de começar, recomeçar. Gratidão, Mestre, por ser o nosso modelo, pois graças a Ti sabemos para onde ir. Gratidão, espíritos amigos, que tanto nos auxiliam na caminhada. Fiquem conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.